esse é mais um vídeo aqui da série que a gente está trazendo convidados, o podcast Eu Simplifico. Caso você seja novo no canal, ainda não me conheça, eu me chamo Índia Teixeira, eu ensino pessoas a simplificarem a sua vida de acordo com o seu tipo de personalidade. E como eu falei, né, essa aqui é uma nova série de vídeos que a gente está trazendo aqui para o canal, trazendo um convidado sempre especialíssimo para poder trazer histórias, né, de alunos que participam do nosso curso do Método Bora Simplificar ou que já participaram de algum atendimento individual. Então, a ideia aqui, né, é dividir essas histórias para poder inspirar você a simplificar a sua vida também. E hoje eu estou aqui com uma convidada de carteirinha já aqui carimbada, né, pedir para você se apresentar, dizer de onde você fala e qual o seu tipo de personalidade. Olá, eu estou lisonjeadíssima de ter sido convidada de novo, adoro participar, né? E, bom, sou Mauricéia, né? Sou psicóloga, amiga também, né, da Lígia. Trabalhamos juntas, né, no Detran, e me descobri tipo 2. Então eu sou tipo 2 com asa 1. Isso aí. E para quem ainda não conhece, né, a gente aqui no canal, a gente acredita muito que essa organização exterior que a gente busca tanto, ela começa primeiro com uma organização interior. E compreender como a gente funciona, né, compreender como os nossos padrões de comportamento ajuda muito nesse processo de simplificar a vida. E para quem não sabe ainda, né, um tipo 2 é aquele que busca mesmo a prestatividade, busca ajudar os outros, geralmente utiliza de um mecanismo aí de defesa da repressão das suas próprias necessidades, então, claro, né, está em doação ao outro, às vezes coloca as necessidades dele em segundo plano, e esse processo de evolução é descobrir isso, descobrir esses padrões de comportamento, sair daí de uma paixão do orgulho para uma virtude da humildade, né, uma fixação da doação para uma liberdade, um amor livre, né, poder dar ainda mais o coração, mas de uma forma livre. Então, Mauro, queria que você já começasse, então, contando, fazendo aí um resumo, né, dessa sua história, do evento realmente, assim, que deu início a essa jornada de transformação, tá bom? Para você contar aí um pouquinho para a gente. Bom, primeiro é interessante porque como eu sou, né, da área da psicologia, né, então sempre se tem aquela ideia de que, ai, né, o psicólogo é super bem resolvido, ele, né, já, a vida dele já está toda perfeitinha. E o legal é que quando você passa a expandir, quando a gente se permite fazer novas coisas, você vê o quanto é bom você abrir para novas ideias, né, novos caminhos. E aí o que aconteceu comigo foi que eu estava justamente um período até afastada mesmo da área da psicologia, de clinicar e tudo mais, que é o que eu gosto de fazer. E num dado momento no meu ambiente de trabalho, eu me vi, né, voltando assim a trabalhar com as questões humanas e participei de um momento, eu acho que foi o marco, assim, para mim. Tanto questões pessoais estavam acontecendo, né, algumas dificuldades na minha vida pessoal, que estavam me fazendo refletir, né, sobre mudanças na vida e sobre transformação. Junto a isso, eu participei, eu acho que o primeiro momento que participei lá no Detran foi uma palestra, né, uma palestra falando sobre os tipos de personalidade, não, primeiro constelação, né, começou com constelação e depois aí a questão do eneagrama. E aí eu fiquei encantada, né, primeiro porque já sou apaixonada, né, pelo conhecer tudo que é referente ao perfil, né, os perfis humanos, as personalidades. E aí eu me vi nesse momento não como a profissional, mas como uma pessoa, a pessoa que já fazia terapia e tudo, mas que queria novas coisas. E aí esse momento em que eu comecei a ler, comecei a assistir vídeos, né, comecei a participar de grupos e de pessoas como a Lígia influenciando, ali começou assim meu momento assim de real transformação, né? Porque eu comecei a olhar para mim, meu movimento, tipo 2 sempre foi para fora, e eu sempre dava um jeitinho de não querer, né? Não, tá bom para mim aqui, né? Tá suficiente. E eu fui levada a isso e foi maravilhoso.
Me sinto uma borboleta, viu? Em constante transformação. E me conta assim, como era, né, esse problema assim, que você tinha antes, né, de conhecer o Bora Simplificar, essa proposta de você fazer essa organização exterior a partir de dentro, né, e como você se sentia na época? Então, né, por mais que eu gostasse de organização, porque também, né, tem uma tendência lá para o tipo 1, então eu sempre gostei de tudo muito, muito organizado, tudo no lugar, mas assim, eu sempre me vi organizada nas questões externas, né, e também ajudava as pessoas a se organizar, mas o problema é que essa dificuldade de olhar para mim, né, aí eu me sentia uma verdadeira bagunça, né, então, as pessoas dizem, você olha um guarda-roupa de alguém, se ele for organizado, você está internamente organizado, mas no meu caso, pela minha tendência, né, então eu consegui organizar o que estava fora, mas dentro eu nunca parei para perceber que até coisas que eu achava que estavam no lugar não estavam, né? Então, para mim foi um processo assim de primeiro aceitar que eu estava bagunçada internamente, né? Começar a me acolher, começar a dizer, ó, caramba, você é tudo isso, você é essa bagunça, mas você também é essa organização. Então, esse processo de autocompaixão, né, de acolhimento, interessante que a terapia me ajudou muito, mas com todo esse trabalho de entender também a organização de uma forma diferente, não como algo difícil, algo ruim, que aí é onde eu acho que o bom, assim, do Bora Simplificar é isso, porque às vezes eu dizia, meu Deus, é mesmo como eu complico. A questão não era que as coisas estavam desorganizadas, era eu que estava complicando, interpretando e enxergando as coisas de uma forma muito, muito complicada. E aí o nome é esse mesmo, né? Bora Simplificar veio para isso. Ele ajuda você a olhar a mesma situação e dizer não tem tanto nó, assim, dá para, né? Dá para desfazer os nozinhos, né? De pouquinho em pouquinho. E é isso. Hoje o Bora Simplificar veio para mim para isso. Agora contar um pouquinho, né, como é que você me conheceu e por que você me deu um voto de confiança de participar desse processo. Que conta aí um pouquinho. Eita, suspeito, né? Suspeito. Então, Liginha, a gente se conheceu no trabalho, né? Então, nós fizemos o mesmo concurso, a gente conviveu muitos anos, mas assim, cada um num setor bem distante, né, Ligia? Então, a gente não tinha muito contato, mas a gente sempre teve um carinho, né? Muito grande, acho que um respeito, né? E eu sempre tive assim, uma admiração muito grande pelo seu trabalho. E aí, essa parte justamente, olha, que menino, isso aí é o ícone da organização. Aí pronto, né? Então era o ideal estava ali para mim, né? A tendência de querer ir para o tipo 1 e fazer tudo. Então, assim, conheci você nesse processo e você ter apresentado justamente esse outro lado de como a gente vê a organização de uma forma gostosa, de uma forma leve, né? Então, isso aí já me permitiu, inclusive nos nossos trabalhos, né? Você foi propondo ideias lá e a gente foi fazendo projetos juntos e como foi bom trabalhar com você. Então, assim, como é bom, né? É bom conviver com você. Então, isso deu abertura. Eu acho que qualquer coisa que você dissesse assim, Mauro, você topa, eu vou, porque além de saber... Primeiro, eu já sei que o projeto é bom, já sei que é organizado, já sei que é, né? Para que é melhor, né? Saber que a pessoa sabe o que é o começo, o meio e o fim. Então, né? Aí eu topo tudo. Então, é isso aí. Eu acho que o ponto foi isso. Foi a pessoa, a sua pessoa, permitiu com que eu me abrisse muito mais, né? E voasse junto. Então me conta assim também um pouquinho, né, que a gente sabe que o processo de simplificar a nossa vida, às vezes também não é fácil, porque a gente pode estar mexendo em algumas coisas que já estão há um tempo, né, tomando aí a gente,
às vezes é doloroso mudar esse processo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também das dificuldades, né, que aqui surgiram, até mesmo para aplicar aquilo que a gente conversava tanto nas sessões. Bom, eu me vi no papel dos meus clientes em que chegam lá e que eu trabalho também com essa coisa da tarefa, né? E que a gente passa a tarefa, mas a gente sabe que vai ter às vezes um boicotezinho, né? Alguma coisa. E eu me vi, sim, eu tive dificuldades, boicotei algumas coisas, né? Eu percebi que eu estava fugindo, então eu tinha muito essa tendência da fuga, para não pensar mesmo e substituía por alguma atividade ou por algo que alguém pedia para que eu fizesse. Então, essa tendência a não me priorizar, né, fazia com que eu travasse e algumas vezes eu não conseguia executar. Mas com o tempo, isso foi minimizando, assim, foi muito mais tranquilo, né, porque eu tinha consciência, né, de que primeiro eu já sabia que eu estava fugindo, mas agora eu não só sabia, e eu não, na verdade, eu não aceitava mais a fuga. Aí eu ia e disse, não, peraí, olhe, está resistindo demais, vamos lá, você pode não fazer tudo, porque a ideia é, se eu não consigo fazer tudo, eu não quero fazer nada. Então, eu entreguei, abri mão dessa ideia e comecei a fazer, mesmo que fosse um pouquinho, mas eu fazia, né? E aí funcionou. E está funcionando até hoje, tá? Muita coisa eu estou aplicando até hoje. Me conta então quais foram os resultados de transformação, né, que o Enneagrama trouxe para a sua vida. E qual o seu sentimento agora? Bom, muita gratidão, o sentimento, começar pelo sentimento, muita gratidão e hoje eu tenho aquela a esperança e a certeza de que eu não vou parar, né? De que eu vou evoluir, né? Evoluir o tempo todo. E o que me trouxe, assim, né? O que eu posso dizer assim, como grandes resultados, né? Do Eneagrama e de todo esse trabalho, foi a palavra-chave, né? Do simplificar. Foi leveza, foi eu perceber que não necessariamente que a minha dificuldade sempre foi realmente colocar um peso muito grande, né, nas coisas. Então, e também o caminho, saber que caminho eu deveria seguir. Então, ficou mais fácil, porque eu digo assim, olha, poxa, eu preciso me acolher como eu sou, mas eu tenho que não apenas saber da minha história, mas eu também tenho que saber como é que eu vou evoluir. E aí você ter esse caminho de evolução, e em busca da minha essência, né, aí por isso que eu digo, tem tudo a ver com o que eu trabalho dentro né, da psicologia, e hoje trabalho isso dentro da minha terapia, porque eu sei que eu quero chegar, eu quero melhorar, quero, tipo, né, buscar muito mais aquela humildade que o tipo 2, né, precisa buscar para reconhecer que precisa de ajuda e tudo, né? E hoje eu sei esse caminho, então agora é só o quê? Ter paciência também, né? Mas não desistir. Então, é isso que eu vejo como um grande resultado, foi manter essa resiliência e saber para onde eu estou indo, sem colocar tanto fardo nas costas, né? Colocar uma mochilinha e estou indo embora. A pergunta é essa mesmo, né? Você acredita que a sua vida ficou mais simples? Sim, muito mais simples e com mais vontade de simplificar ainda, porque qual é a tendência, né? O hábito qual é? O hábito era complicar. Então, eu vivo querendo voltar, às vezes, para a complicação, né? Aí, quando eu lembro, sim, tá, vamos embora. Né? Então, quero isso, quero transformar e colocar realmente novos hábitos, né? Estou nesse processo de todo dia insistir para dizer, ó, o caminho você já sabe, repete, que quanto mais você repete, mais as informações aí no cérebro vão fazendo, né, sinapsezinhas e eu vou ampliando, né? Então, vou ampliando e vou simplificar um bocado. Me conta então assim, o que que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou, né, que aconteceria ou que seria possível, mas que aconteceu, né, depois que você alcançou os resultados das sessões. Eu achava que eu nunca ia conseguir descomplicar. Eu acho que esse
é o ponto, tipo, eu só conseguia ver algumas coisas naquela mesma forma, né? E eu dizia, não tem outro caminho, né? Então, eu vi isso muito forte, né? Até em situações do lado, né, do trabalho, em que eu dizia, não, mas para eu atingir os meus objetivos de cuidar das pessoas e tudo, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer dessa forma, desse jeito, né? E maior dos resultados foi esse, a mudança maior foi essa, foi eu ampliar as possibilidades, né? De flexibilizar mesmo, entender que, poxa, eu não vou deixar de fazer o que eu nasci para fazer, né? Eu não vou deixar de fazer, mas eu vou fazer de um novo jeito, e de um jeito que eu consiga não sofrer tanto, não me cobrar tanto, né? Eu acho que não tem o que dizer, é isso. E aqui uma pergunta bem específica para o tipo 2, né? O que é que você diria para outras pessoas, né? Para um tipo 2 em que não tem tempo, né, não tem dinheiro, hoje não consegue olhar para si, né? Porque eu justamente disse, até para fazer um processo desse, de parar, de autoconhecimento e tudo, coloca tantas outras pessoas ainda como prioridade na sua vida e está se deixando um pouco aí em segundo plano. O que é que você diria para esse tipo 2? Bom, eu acho que tem que começar a trabalhar a mente, a reprogramar a mente. Se for possível, vai lembrar daquela frasezinha que tem lá no avião, né? Que fala assim, que quando você vai fazer um voo, e aí, o que é que a moça, né, diz lá, ó, primeiro você coloca a máscara em você, para poder você colocar nas outras pessoas, né? Então, como o tipo 2 ele tem essa tendência e essa culpa quando ele não pensa, ele acha que pensar nele, né, é uma coisa, é uma culpa que ele coloca nele, né, e ele precisa pensar no outro, porque senão ele vai sentir muito mal, né? Então, para o tipo 2 eu digo, olha, você não está substituindo, né? Você é você, o outro é o outro, né? Então, faz o seguinte, lembra um pouquinho de você, porque você fazendo isso, você vai ser melhor quando você for dar para o outro alguma coisa, né? Então, a gente não oferece aquilo que a gente não tem. Se eu não consigo de verdade cuidar de mim, eu estou me enganando, eu estou achando que eu estou fazendo algo pelo outro, né? Mas eu só estou apenas mascarando. Então, pensa um pouquinho nisso, não traz isso como um peso, como uma grande culpa, e sim como uma responsabilidade. Você é responsável, primeiro, pela sua vida, e a partir do momento que você consegue ser responsável pela sua vida, você consegue cativar o outro, ser responsável pelo outro, mas sem muita neura, né? A coisa fica boa de levar, você vai junto com as pessoas, né? É ótimo. Isso mesmo, fica leve, né? Fica leve. Quando a É, gente se ajuda, a gente consegue ajudar as outras pessoas também. Eu vou é. abrir aqui já, então, para você se despedir. Nosso bate-papo aqui correu rapidinho, né? Abrir para você falar um pouquinho e se despedir aí das pessoas. Só tenho a agradecer, né? Agradecer esse momento e dizer para você que está aí do outro lado, o que você pode fazer de melhor por você e pelos outros é buscar conhecimento, e que esse conhecimento sirva para transformar a sua vida. Eu acho que esse é o ponto. A partir do momento que a gente transforma a nossa vida, a gente consegue também transformar o mundo, né? E nós somos o primeiro mundo a ser transformado. Então, desejo a todos assim um caminho maravilhoso de progresso diário, né? Não precisa ser tudo de uma vez, mas que você comemore cada progresso, cada coisa que você fizer, olhe como sempre que vão ter pedras, mas vão ter lá várias flores, né? Nesse caminho, né? E, bom, é isso.
Obrigada, Mauri, mesmo assim, pela sua partilha, né, ajudando aqui a inspirar a vida de outras pessoas também, que podem tornar, assim, esse caminho mais simples, né, Mauri falou aqui, como era difícil para mim também, enquanto eu não descobria que eu era tipo 1, né, não percebia esses padrões de comportamento. Durante muito tempo foi muito difícil, foi um fardo mesmo levar as coisas da organização. Então, assim, realmente ouvir a sua história inspira bastante mesmo a gente a simplificar ainda mais a nossa vida. E eu queria agradecer demais também a participação de você que esteve aqui, né, assistindo, ouvindo a história da Mauri. Tem outros vídeos aqui também dela do canal, que também dá para ajudar, dá para inspirar demais, né, com a história dela. E agradeço mesmo. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá? No próxima história que a gente vai estar trazendo aqui de inspiração, tá certo? Então, agradeço demais, Mauro, mais uma vez pela sua participação, tá bom? Um beijo grande. Obrigada. Beijo a todos. Tchau.